Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí o pós-jogo do Verdão. Palmeiras 2, Cerro Porteño 0. Palmeiras consegue mais uma vitória aí fora de casa com gols aí de Vitor Roque e Estevão. Palmeiras está 100% na Libertadores e é líder geral, galera, da Libertadores. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre essa partida do Verdão aí, dessa liderança do Verdão na Libertadores. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras, porque o Palmeiras conseguiu mais uma vitória na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, em um jogo com muita cara de Palmeiras, né? O Palmeiras não sofreu muito, não foi brilhante, conseguiu criar suas oportunidades e foi letal quando as teve. Teve outras oportunidades, teve bola na trave do Paulinho, teve a situação do Vitor Roque que eu citei aqui, 2 jogadores contra o goleiro e o Vitor Roque chutou em cima do goleiro Arias do Cerro Porteño. Agora, o Flamengo, o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, o Abel vai conseguir gerir melhor, né? Porque não depende mais das 2 partidas restantes na Libertadores para se classificar, é apenas um complemento, né, para se tornar a melhor campanha da fase de grupos, que vai fazer com que o Palmeiras jogue as partidas de mata-mata, né, sempre decidindo em casa. Mas em caso de necessidade, né, já que o Palmeiras também briga pelo título no Campeonato Brasileiro, vai poder dosar um pouco melhor o elenco nessas partidas que restam também da Libertadores. Há uma tranquilidade maior para que se faça isso, né? Jogos contra Bolívar e Sporting Cristal, que ele vai ser muito favorito. Muito, com superioridade técnica muito grande, ele vai poder administrar isso jogando em casa. O Palmeiras tem feito muito isso na Libertadores, né, de ter campanhas de primeira fase em que ele consegue estabelecer números altos de pontos, de gols, que dão a ele uma tranquilidade para boa parte da... Tranquilidade não, dão o direito a ele decidir em casa, eventualmente ele não vai passar. Por competência, mas ao mesmo tempo por um nível competitivo alto. Porque às vezes quando a gente fala assim, o Palmeiras, parece que o Palmeiras ele faz um jogo, a gente fala que foi bom para o nível Palmeiras, que é totalmente diferente, vamos dizer, a maneira de jogar, a qualidade dos atletas do Flamengo, né? O Flamengo ele traz algo mais técnico, um pouco mais apurado, e o time do Palmeiras é esse jogo. Não é que é um jogo feio, mas é um jogo... Você fica daquele jeito ali, ele administra o jogo de uma maneira, né, que ele não tem troca, ele não tem esse tipo de coisa. Ele joga um jogo competitivo, o famoso joga para ganhar de uma maneira diferente. E assim, me surpreendeu, assim, a gente falava um pouco ontem sobre como esse jogo era eventualmente um jogo que o Palmeiras podia, entre aspas, descartar, né? Porque a classificação dificilmente seria abalada, ele tinha 2 jogos em casa em que ele era favorito, diante da sequência de jogos, mas o Abel vai e repete 8 jogadores que iniciaram o jogo contra o Vasco no fim de semana em Brasília. Esse número de cara me chamou a atenção. De fato, não foi um Palmeiras brilhante, dominador o tempo todo, mas que pareceu também estar muito voltado a explorar o que era um adversário muito instável, muito pressionado a ganhar de qualquer forma, que em alguns momentos se lançou ao ataque e se expôs demais. Se expondo demais ao Palmeiras, ele propicia também um tipo de jogo que o Palmeiras sabe fazer muito bem, um jogo de transição rápida. O Palmeiras não precisava ficar com tanto tempo com a bola para conseguir encontrar espaço para finalizar. Abre o caminho para dar a vitória com mais um grande lance do Estevão, né, que não para de fabricar jogadas que deixam a gente... A batida de falta rápida ali do Evangelista. O Evangelista sofre a falta, agarra a bola e imediatamente ele tira 2 jogadores da marcação do Cerro Porteño só nesse gesto, né? Segurou a bola, colocou no chão e bateu rápido. E aí tem o chute espetacular do moleque que, né, acertou a gaveta. Que faz cada lance desse vai fazendo a gente pensar qual é o teto desse jogador, né? Que parece ser altíssimo. Eu acho porque que é um teto solar, que é portátil, né? Não cobre muito, né? Aí no segundo tempo o Palmeiras tem um pouquinho menos de chegadas, né? O Cerro Porteño tentando pressionar, teve bola na trave, o Palmeiras tomou susto, podia ter até cedido o empate, até que veio um lance que pode ser importante para o Vitor Roque, né? Que está precisando depois de ter feito o gol no fim de semana, mas teve uma chance no primeiro tempo que teve tudo para ele definir. Uma falta de lucidez, na execução do refino. Até disse na minha conta lá no Twitter, né, no X, que esse é um lance típico que, se é um jogo que acaba dando errado, costuma dar briga no vestiário.
né? Porque os jogadores iriam cobrar. É porque o Vitor Roque chegou agora, está precisando fazer gol, né? As coisas não estão acontecendo, marcou contra o Vasco, ele ainda não está naquela fase artilheira, porque é um gol que é imperdível, né? E que poderia ter feito muita falta. Se a situação do Palmeiras fosse pior na Libertadores, como é a do Flamengo, por exemplo, de precisar muito do resultado, e o Vitor Roque tem aquela atitude que ele teve naquele lance, era sim um lance para ser muito cobrado no vestiário. Falta né? Cansamos de saber de histórias de cobranças ríspidas, né? Por lances talvez menos piores do que esse do Vitor Roque. Para você que não viu o lance, daqui a pouco mais tarde a gente vai mostrar aqui para vocês. Vitor Roque sai no contra-ataque com muita liberdade, ele rouba a bola, né? Ele tem a agilidade para roubar a bola, sai com o campo aberto, ele, o goleiro e o Estevão do lado. Então, na hora da conclusão do lance, é um lance de 2 contra 1 contra o goleiro. É isso, ele aqui, o Estevão aqui e o goleiro no meio. É tocar para o Estevão e ir para o abraço. Ele resolve chutar e chuta em cima do goleiro. Você não quer que eu e o Mansur imite assim? O Mansur é o Vitor Roque, eu sou o Estevão. O Mansur ia perder o gol também. Mesmo que uma bola imaginária, eu perdi. Mas assim, é o gol que não dá. Você que viveu muito vestiário. Falando sério, esse é o gol que não pode perder. É a falta de lucidez por falta de confiança. Se ele está num momento... Poxa vida, ele poderia driblar o goleiro, ele poderia pisar na bola, poderia levar mais Mas perto. não era o correto driblar o goleiro também, né, Alex? Acho que não. Só que 2 contra 1 é abrir... Você pode ver que ele leva direto, sem goleiro. ele leva numa linha reta, parece que ali naturalmente, quando você está jogando, você já vai comemorando o gol na cabeça, né? Você só vai, mas ele vai direto numa linha reta que até o ângulo para ele fica ruim, porque o goleiro ele fica daquela maneira. Então ele nem tenta trazer um pouco para depois... Pra dar o espaço para o Estevão. Na cabeça dele, acho que nem passou tocar para o Estevão. Falou, vixe, eu quero fazer isso daqui. E você vê como é que é diferente dos momentos. Vamos supor que fosse a jogada do Estevão, que fosse lá, fizesse isso e perdesse o jogo. Por causa daquilo que você está produzindo, não é só pelo talento dele. Então, é mais por um momento onde o Vitor Roque ele precisa realmente encontrar os seus gols, a sua maneira de atuar com um pouco mais de calma, porque ele tem qualidade para isso. Então, para não perder, esse tipo de chance não pode perder. É que o Estevão é muito bonzinho, né? Se fosse outro estilo de jogador, teria dado confusão. Mas o fato é que o Palmeiras, então, avança a próxima fase sem grandes dificuldades e tem 2 jogos em casa apenas para tentar garantir a melhor campanha dessa fase de grupos e, assim, decidir os próximos mata-matas em casa, né? Que sempre faz muita diferença. Tem os adversários de decidir contra o Palmeiras lá no Allianz. Não tem outro jeito, né, cara? Porque você vê, como diz lá no interior, ele tá em Victor, né? É, tipo isso aí. Agora, assim, outra coisa que também precisa ser dita do Palmeiras tem sido muito consistente o Palmeiras, né? Seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, ele tem conseguido levar os jogos com uma consistência bastante razoável, né? Felipe, chama a atenção quanto esse time é duro de ser batido. Não tem como eu vencer jogos difíceis se eu não tiver esse tipo de comportamento o jogo todo, cara. Se eu não brigar para não tomar o gol. De um lado é engraçado, porque parece que eu tenho que correr para não tomar o gol como se fosse uma retranca. Cara, quantos caras do Palmeiras estão na frente de todas as bolas que os caras chutam no gol, um exemplo. E é o tempo todo ligado. É raro você ver o Palmeiras num jogo desligado. Isso é mérito, lógico, tem os atletas com o perfil, mas de comissão técnica, cara. O cara que está indo para 5 anos você lidando com isso, não é normal, não é fácil você fazer isso. E o Palmeiras, ele ensina que realmente, para ganhar dele, você tem que ser um adversário que seja difícil de ganhar de você, cara. E nessas competições de Copa, principalmente. O Palmeiras tem uma coisa assim, que você vai examinando a temporada do Palmeiras, jogo a jogo, você vai pensar aqui e ali os jogos que você, poxa, jogou uma grande partida hoje o Palmeiras, né? Mas ele tem encontrado meios de ganhar os seus jogos sem ser exatamente brilhante. Se eu acho que... Ou sendo brilhante do seu jeito. Cumprido muito bem a sua proposta. Se você acha assim, isso é sustentável, isso basta para uma temporada, eu acho que não. Acho que isso não é sustentável para você ter uma temporada de títulos. Eu acho que em algum momento essas coisas tendem a precisar de algo mais. Mas também acho que, com tudo que a gente vem comentando sobre o Palmeiras, de que é um elenco que foi mais mexido do que em outros anos,
que já jogou menos do que está jogando agora, ou seja, já melhorou, já subiu de nível, e agora consegue ser competitivo, sólido, tomar pouco gol, e aos poucos ir tentando um crescimento, acho que ele precisa ter um crescimento um pouco maior com bola, acho que aponta para uma possibilidade do Palmeiras crescer. Acho que o nível atual não sustenta uma temporada para conquistar. Mas acho que o Palmeiras tem todas as possibilidades de continuar melhorando ao longo do ano. Fora que Paulinho daqui a pouco vai começar a jogar mais tempo, né? Porque toda vez que ele entra, ele já causa algum impacto. Isso. Né? Mesmo entrando, às vezes, poucos minutos. Hoje, por exemplo, entrou, deu um tiro lá que o goleiro espalmou no travessão. Um ataque que seja com essas duas linhas de 4, Estevão e ele, um exemplo. É que Estevão não vai durar, né? Não, tudo bem, mas ó, ele ainda vai ter alguns jogos aí que ele vai poder fazer isso. Mas, felizmente, daqui a pouco ele vai estar por exemplo, eu acho que ele chega num nível físico melhor e talvez a gente tenha uma campanha em que os dois estejam mais protagonistas. E olha, o Palmeiras ele é tão firme, mas tão firme, que ele chegou hoje à incrível marca de 19 jogos sem perder fora de casa. São 19 jogos de invencibilidade do Palmeiras como visitante. Não, de uma maneira geral. O Palmeiras não perde como visitante há 19 jogos, são 16 vitórias e 3 empates, um incrível aproveitamento de 89,5% como visitante, dados do nosso gato mestre, né, que sempre manda todas as estatísticas aqui pra gente. Um detalhe, isso é algo incrível, não, Mansur? Outro fato que me chama a atenção e o detalhe, né? Fala. Num ambiente tão competitivo como é o futebol brasileiro. Claro. Né? Você fazer 19 jogos fora de casa sem perder é um feito. O Palmeiras não levou o gol em 6 dos últimos 9 jogos. Foi tomar 2 gols do Bolívar num jogo de circunstâncias completamente atípicas, como é o jogo na altitude. Os outros jogos em que ele tomou gol do Fortaleza na vitória por 2-1 e ele tomou o gol do Bahia no jogo que ele perdeu por 1-0. E não tem treinamento, não tem sistema tático se você não tiver realmente dedicação, comprometimento de todos os atletas em todos os setores, para todas as funções, em todos os momentos dos jogos. Isso é o que o Palmeiras tem. É isso. O Vini Prado aqui na hashtag Troca de Paz, diz, sinceramente, esse ano eu preferia decidir, ele é palmeirense, ele diz aqui, né? Sinceramente, este ano eu preferia decidir fora de casa. Estamos jogando melhor como visitantes do que como mandantes. Por que o Abel não consegue manter o mesmo estilo fora e em casa? Difícil saber, né? O Palmeiras também costuma ser muito forte no seu estádio, né? Enfim. Se ele fizer bons jogos fora, vai levar para o Allianz uma vantagem que vai terminar sendo decisiva. É isso aí. Vamos falar também sobre o Vasco. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal JP Palmeiras, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada, galera. Beleza? Falou e até mais.